Olhem para cá, repitam comigo essa palavra. Posicionamento. Repitam aí na mente de vocês, para que fixe melhor, tá? Posicionamento. Professor, o que é posicionamento, professor? O projeto, ele se concentra, o método dele, em dar um novo posicionamento para você. Preste atenção nisso. A ideia do projeto é te tirar daquela categoria, daquela gaveta do contador tradicional. A ideia do projeto é que você saia da categoria, daquela linha que todos os contadores estão. Todo mundo é um contador que entrega imposto. E se todo mundo faz a mesma coisa, eu não tenho nada de diferente. E se eu não tenho nada de diferente, eu não tenho posicionamento para cobrar um valor maior. Então eu vou começar a disputar por preço. O contador padrão, que faz o que todo mundo faz, ele briga por cliente através do preço. É aí onde entra aquela briga sangrenta para cuidar de MEI, onde o pessoal é obrigado a cobrar 50, 70 reais, 100 reais. Onde no Simples Nacional tem contador se matando por 150, 200 reais. Porque essas pessoas não têm um posicionamento. Elas não são um diferencial na cidade delas. Então, o sucesso desse projeto, olhem para cá. O sucesso desse projeto depende que você se posicione de maneira diferente. Eu quero que você, a partir de agora, se identifique como contador, mentor de negócios. Ok? Lembrando, essa mentoria é fechada para quem é aluno do treinamento da conquista de clientes. A partir de agora, a gente vai liberar o plano de ação de 21 dias e amanhã é o primeiro dia do plano. Amanhã é que dia, amiga? Sexta. Primeiro dia do plano. Então lá no grupo a gente vai acompanhar todos vocês. Pessoal, hoje é o dia 1. Todo mundo fez isso? Fizemos. Já é o de hoje. Hoje, quinta-feira, é o dia 1 do plano de ação de 21 dias. Hoje todo mundo já tem que preparar o WhatsApp Business. Transformar o seu WhatsApp em WhatsApp Business. Preparar uma mensagem automática curta. Uma descrição simples. Criar uma etiqueta de mentoria MEI. Ok? Porque aqui você começa a estruturar um processo. O processo do seu comercial. Olhem para cá. No começo as tarefas vão começar simples, tá bom? Amanhã, que é o dia 2, você vai sentar e o nosso time vai passar as instruções, pessoal. E tirar as dúvidas de vocês também. Tudo lá no grupo. Os 21 dias nós estaremos no grupo, passando as orientações do que fazer naquele dia. Não, olhem para cá. O sucesso desse projeto depende que você faça as tarefas todo dia. Tá bom? E aí, já para deixar claro também, tem algumas pessoas que estão participando desse projeto conosco. Se a gente perceber, se o nosso time perceber que você não está seguindo o roteiro, a gente não vai ter ânimo para continuar contigo. Vamos ser mais direto, tá? Quem não seguiu o roteiro, quem a gente vê que está levando na maciota, a gente não tem como assumir esse compromisso contigo. Eu não vou dizer assim tão claramente, a gente vai te convidar a se retirar do projeto, mas é basicamente isso. Olhem para cá. O projeto, olhem para cá, gente. O projeto é você ganhar 10 mil em 6 meses com foco em MEI. Eu estou tão confiante nesse projeto. Quando nós criamos o estágio home office, a prática home office, nós falamos assim, ninguém usa esse método, vai explodir. Não importa se é em 1, 2, 3 anos. E cara, o que nós alcançamos nesse projeto, a gente não, é indescritível. Escutem, eu vou repetir a mesma coisa em relação à conquista de clientes. A minha confiança em vocês que seguirem um plano, em ganhar 10 mil reais em 6 meses é tão grande, que eu vou dizer assim, só não vai conquistar quem fizer do jeito errado. Então, nesses 10 meses eu preciso que vocês foquem em MEI. Por quê, professor? Porque se você... Olhem para cá. Vou dar só um exemplo clássico do que não fazer. Se você focar no lucro real, aqui na minha cidade estão fazendo lucro real de 700 reais, pelo amor de Deus. Os contadores tradicionais, padrão, por não oferecer nada de diferente,
nada estratégico, sempre brigam ali na questão de entrega de impostos, estão fazendo lucro real R$800. Aí se você pegar uma empresa dessa, tu já vai levar 6 meses da sua vida entendendo a legislação, entendendo as obrigações acessórias do lucro real. Por mais que você fechar a 1.000, 1.200, não importa. Você vai perder 6 meses da sua vida em uma empresa só. Um cliente com muita demanda, com muitos riscos, com multas e vai te prender. Então eu preciso muito. O foco não é lucro real. O foco não é lucro presumido. O foco não é Simples Nacional. E por que, professor, que o foco virou o MEI? Porque com essa estratégia você vai ter mensalidade de R$100, vai ter mensalidade de R$200, vai ter mensalidade de R$300 e o cliente é quem vai escolher. Você vai dar 3 opções para o cliente para ele não dizer que está caro. Você vai deixar ele escolher e aqui a maioria dos clientes da gente, quando eles entendem um projeto, a maioria fecham aqui. Ó. Cidade pequena não é capital. Fecham aqui em R$300 porque a gente agregou valor. Lembra, de novo, quando eu comecei? Posicionamento. Esse é o objetivo do jogo. Vou já responder a pergunta do colega. Pare de disputar clientes de R$50, R$70 pela entrega de boleto. Tá bom? Pela entrega. Falta uma entrega aqui. Com um novo posicionamento, o contador lucrativo deixa de ser um custo e é visto como investimento. Então, bote a mão no seu peito e diga assim, agora, a partir de hoje, eu sou um contador mentor de negócios. Eu não sou mais um entregador de boleto, eu não sou aquele cara que só promete reduzir impostos, também faz parte. Contador tributário. Mas quando você se posiciona como mentor de negócio, você já começa a falar a língua do que o empresário quer ouvir. Ei, a estratégia é falar a língua do que o empresário quer ouvir. Gente, vocês acham que o cliente vai me pagar mais porque eu vou dizer para ele que eu vou entregar uma DCTF Web em dias? O cliente vai me pagar mais, Heloísa, Franciel, porque eu vou dizer que eu entrego o E-Social em dias? Porque eu entrego um SPED? O cliente não quer saber disso, não. É aí onde está todo mundo errando. O cliente não quer saber dessa burocracia. Então, a gente vai falar a língua do empresário. O que é que ele quer ouvir? O que é que eu posso oferecer para ele para me colocar nesse posicionamento diferente de todos os outros contadores da minha cidade ou com quem ele conversou? Um contador mentor de negócio. Quando eu sento para ele e me apresento como um contador mentor de negócio, sabe o que é que ele fala? Hã? Mentor de negócio? Eu nunca ouvi falar nisso. Ele já te coloca numa categoria, numa gaveta diferente do contador tradicional. Já entenderam? Ele já vai parar e dar atenção no que você tem a dizer para entender o que é isso. E o contador mentor de negócio, contador lucrativo por quê? Porque vai botar mais lucro no bolso do empresário. Quando eu falar isso para ele, ele já fala assim, como? Me interessei por esse assunto. Ele foca em solucionar a dor do cliente. Eu paro de trabalhar para a Receita Federal e passo a ajudar o cliente no que ele precisa. Entendido? Todo mundo entendeu essa parte? Marquem joinha. Se não, marquem para baixo. Tá bom? Posicionamento é isso. Professor, por que o foco é em MEI? Porque, gente, o MEI é um público que não dá trabalho. Eu não quero saber o quanto você sabe de contabilidade hoje. Se tu está preocupado com a reforma hoje, esquece a reforma por enquanto. Esquece a prática por enquanto. Até ainda na faculdade, você dominando o conteúdo de MEI, MEI não tem demanda, gente. E o que eu vou ensinar aqui para vocês não tem nada a ver com as problemáticas que poderiam surgir. Gente, eu vou ensinar para vocês, prestem atenção e se concentrem. Mas o que eu quero te falar é, com os processos que nós vamos te ensinar, você com 10 clientes MEI, a R$300, você pode ter uma renda de 3 mil. Ok, professor, bonito. Mas com 20 clientes, a 300, já dá 6 mil. E com 30 clientes, já dá 9 mil. Prontinho, chegou perto dos 10K. Se você conquistasse um cliente por dia, em um mês você bate isso. E, de novo, o que nós vamos entregar para você? Você só não vai conseguir... Olhem para mim, vou ser muito franco com vocês. Não quero saber o tanto que você conhece de legislação. Naturalmente, algumas pessoas são mais habilidosas no falar. Mas, cara, a perfeição vem com a prática. Ninguém vai questionar isso. Algumas pessoas vão conquistar isso em mais tempo, outras em menos tempo. Mas quanto mais energia você depositar nesse projeto, com essa estratégia que nós vamos apresentar,
mais rápido você vai conseguir esse número, ok? Professor, e se não der certo? Heloísa, e se não der certo? Eu vou prometer aqui. Se não der certo, em 3 meses se não der certo, eu devolvo teu dinheiro. Não falei isso em live. Eu devolvo teu dinheiro e você deixa teus clientes com a gente. Os 2, 3, 4 que você conseguiu. Tem coragem? Tem coragem? Eu vou fazer uma enquete com vocês agora, tá? Você conquistou 5 clientes aí em 2 meses. Viu que o projeto funciona. Só o que vai mudar depende do ritmo que você vai apertar o acelerador. Algumas pessoas terão mais tempo, outras terão menos tempo. A minha pergunta é, você com 5 clientes em 2 meses, você viu que funciona, quanto mais tempo vai passando, você vai mudar para 10, 20, 30. Com 5 clientes, você continuaria no projeto ou você entregaria ele para a gente? Se você continuaria no seu projeto, manda o joinha. Se você não continuaria, você bota para baixo. Mas eu estou te garantindo, se em 3 meses você não conseguir, eu devolvo seu dinheiro, mas você dá teus clientes para nós. Tá bom? Fica a proposta. Vamos ver quem tem coragem, né, amiga? Vamos lá, gente. Então, posicionamento. Entendi, professor. Entendi dessa parte de posicionamento, né? Pessoal, vamos lá. Enquanto marcávamos o dia da mentoria, enquanto lançávamos o plano de ação de 21 dias, nós lançamos o material já dando os passos iniciais, o que vocês já iriam aprender durante essa espera. Então, nessa aula, já esperamos que você tenha estudado, entendido o projeto Conquista de Clientes. Nós colocamos lá na Hotmart, em um módulo explicando por que a minha empresa não cresce, por que tem muito contador que está atolado na operação e não cresce. Como você montar a sua persona, identificar as dores e públicos, as técnicas de negociação, também pedimos para você estudar esse módulo, os gatilhos mentais, que são o estudo do comportamento. Quando você fizer a reunião com o lead, que é lead, professor? É aquela pessoa que já sinalizou positivo com você. Ela vai para uma reunião já na expectativa. Deixa eu ver o que é que ele tem para me oferecer. Se for bom, eu fecho. Então, lead é uma pessoa que levantou a mão, que demonstrou interesse em te ouvir. E, naturalmente, o ideal da mentoria individual é converter aquela pessoa em cliente. Tá? Então, gatilhos mentais, autoridade, reciprocidade, escassez. Espero que vocês tenham assistido. Todo mundo que está aqui já deu uma olhada no módulo de gatilhos mentais? Coloca joinha quem assistiu e eu quero que a honestidade de vocês. Quem não assistiu, quem nem sabia, coloca para baixo. Obrigado, Santiago, Carlos Pacheco. Ok. Então, é muito importante que antes da primeira reunião de vocês estudem gatilhos mentais e as principais objeções. Cara, toda conversa com um lead, ele é uma negociação. Eu tenho que conversar com alguém sabendo já que tipo de objeção ele pode encontrar, por que ele não quer fechar. Tem cliente, olhem para cá, rapidamente, só explicar aqui a parte das objeções. Tem cliente que não te fala, mas ele não vai fechar contigo porque ele achou caro. Ele pode não fechar porque ele vai dizer assim, não tenho dinheiro, porque eu estou satisfeito com o meu contador, porque eu preciso de um tempo para pensar, eu vou deixar para outro momento, eu vou ver com o meu sócio, não te conheço, como é que eu vou confiar em vocês se eu não te conheci antes? Estou com o meu contador há muitos anos, tenho medo de dar algo errado. Ou ele pode mentir também. Então, lá no nosso material, a gente liberou as principais objeções e como contornar essas objeções. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na minha cidade, olhem para cá, gente. Aqui na minha cidade, uma mensalidade do Simples Nacional, para uma empresa que fatura ali 30 mil reais, é na casa ali de 400 reais. Tá? A gente conseguiu fechar com o cliente pelo dobro do valor, 700 e alguma coisa. E ele já tinha contador. E ele falou assim, eu já estou com o meu contador há muitos anos. Mas dentro da proposta que nós demos para ele, nós falamos assim, seu contador faz isso? Não, pois pensa direitinho, porque por mais que você já esteja com seu contador, ele só faz imposto. A gente vai te acompanhar nisso e a tua empresa pode crescer muito mais. Pronto, foi uma quebra de objeção. Gente, de novo, para vocês que chegaram agora, esse projeto ele está vinculado com o sucesso da carreira de vocês. E para mim, né, o seu conceito de sucesso pode ser diferente do meu. Para mim, sucesso é você estar confortável, ser bem-sucedido, ter um rendimento que te coloque numa posição de conforto, ok?
Então, eu tenho certeza que ninguém aqui, como já falamos, está aqui de graça, está aqui para trabalhar para os outros de graça, só para dizer que é contador e ficar fazendo favor para os colegas. A gente está aqui em busca de crescimento, tá bom? Então, passamos esse PDF já há alguns dias, estudem ele, as principais objeções, como se preparar para uma reunião, tá bom? E deixa eu verificar mais aqui. Gestão empresarial. Professor, esse é o ponto. Nós passamos para vocês também um material sobre gestão empresarial. O método é bem simples. Olha a sequência dele. Você vai fazer um contato com o lead. A gente chama de prospecto, tá? Prospectar clientes. Prospectar é um nome bonito agora do marketing digital. Você vai prospectar. Eu vou entrar em contato com alguém. Vou marcar uma mentoria com ele de graça. Isso aqui, gente, é a chave. Porque quando estávamos nas lives gratuitas, divulgando o nosso projeto, teve uma aluna que ela fala assim, professor, só com o que eu aprendi na live, ela fala assim, eu tirei o print da tela de vocês, eu nem fiz uma mensagem, eu consegui 10 reuniões. Olha que legal. Outros colegas lá no grupo já mencionaram também, eu já consegui uma reunião, 2, 3. Eu fiquei curioso com uma coisa, porque essa moça, Deus queira que tenha dado tudo certo para ela, mas ela não está participando do projeto e eu falei assim, tá bom, ela conseguiu as reuniões, mas a gente vai te entregar um método para você gerir a reunião e conduzir esse cara para fechar a reunião. Tá bom? Então, se você fizer a reunião, mas não aplicar um método, não achar a dor do cliente, não oferecer para ele o remédio, existe uma grande chance dele não fechar contigo. Então, olha a sequência clara. Eu vou fazer contato, vou liberar para ele uma mentoria gratuita, vou fazer o diagnóstico da empresa dele, vou vender a organização e fechar o contrato. Dia 1, isso aqui é hoje. Eu só quero que você hoje, a tarefa de hoje é você entender o método. Vai preparar seu WhatsApp Business, vai ajustar uma mensagem curta, vai criar essa etiqueta de mentoria MEI. Todo mundo que te chamar e marcar uma mentoria, você já etiqueta lá com a mentoria MEI. Meu medo é ter mais de 100 clientes e não dar conta. De novo, para quem está chegando agora e perdeu o treinamento. Nós estamos nesse processo, gente, eu vou ser bem franco com vocês, né? Tem muita tecnologia envolvida. Então, desde aquele aplicativo MEI que se você colocar o certificado, ele vai controlar automaticamente. Você vai ensinar o seu cliente a gerir a empresa dele, a organizar a gestão da empresa dele automaticamente. Então, não tem o que você fazer. Ainda assim que você tiver 100 clientes, amigo, 100 clientes a R$200 dá 20 mil. Tu consegue pagar uma, 2 pessoas para tirar ali a parte mais burocrática, atender esses clientes. Mas por que o MEI? Porque é um público altamente escalável. Que se você usar as ferramentas direitinho que a gente idealizou, cara, esse público se atende. Esse público se atende. Por isso que a gente não quer focar em simples nacional, lucro presumido e lucro real, que é demanda, problema, abacaxi todo dia que depende de ti, que vai tomar a tua atenção. Então, conquista teus 10k primeiro com o MEI, depois tu foca nesse público e tá tudo certo. Tá bom? E tá tudo certo. Mas o foco nesses 6 primeiros meses vai ser MEI. Tá? E as ferramentas vão guiar esse processo para ti. Vamos lá, professor. Entendi aqui o dia 1. Dia 2 é amanhã. Construir a persona do MEI. Professor, o que é persona? Quem assistiu a aula sabe. Quem é meu público? Quem é o teu público? O que é que ele teme? Vamos aqui construir essa persona, já tirar a dúvida de amanhã. Meu público, professor. Eu vou precisar já da lousa de cara? Não, vou pegar aqui a planilha para a gente não demorar muito. Quem é meu cliente ideal? Ponto. MEI. Por que esse projeto nós escolhemos o MEI? É um público escalável, é um público que tem 16 milhões de pessoas no Brasil, é o público que já abre a empresa sem contador. Se você for hoje atrás de qualquer cliente que seja do Simples Nacional, ele já tem contador. Entendido? Então ali você vai tentar conquistar alguém que já... um peixe que já está pescado no aquário de alguém. Então, você vai ter um trabalho um pouco mais forte, demandar mais energia para fazer aquele cliente mudar de contador, do que você buscar um que está desamparado. Professor, vamos falar de persona. Persona é eu desenhar o personagem, meu cliente. Ele é o MEI. Entendi. O que é que o MEI teme?
Olha, vamos aqui fazer como é que chama? Dissecar o MEI, tá? O que é que o MEI teme? Quais são as maiores dores, os maiores receios do MEI? O MEI, ele tem medo de perder o limite. O MEI tem medo de problema na justiça quando tem funcionário. O MEI não tem organização financeira. O MEI mistura as contas pessoa física com jurídica. O MEI não sabe quanto foi o lucro dele. Não sabe. Alguém vai falar assim, professor, não é só o MEI não. Tem cliente no lucro presumido também, tem cliente no simples, no lucro. É o brasileiro. O brasileiro é desorganizado. Eu estou falando aqui o MEI porque é o nosso público ideal. Mas 90% das empresas, gente, não tem esse tipo de controle financeiro, gestão, contas a pagar, a receber, não sabe quanto de fato está sobrando no bolso dele. Então, o MEI, o que é que ele teme? A gestão financeira, a falta de organização, o empresário em si, né? O que é que ele não entende? Toda reunião que você for marcar, você tem que fazer essas perguntas, porque ela pode variar de pessoa para pessoa. Eu posso ter um cliente MEI da área de restaurante. A dor dele é diferente do cliente MEI que tem um bar, que tem um comércio de alimentos, enfim, que tem uma loja de roupa. O que ele já tentou? Prestem atenção. O foco aqui não vai ser focar apenas na parte fiscal. Então, essa parte de construir a persona é a tarefa de amanhã. É você fazer esse exercício e falar assim, olha, isso é o que ele teme, isso é o que ele não entende, isso é o que ele já tentou. Quando nós liberamos para você o treinamento, o e-book Gestão Empresarial, nós priorizamos que você entendesse sobre disso. Ei, gente, olhem para cá. Todo empresário entende de precificação? Sabe como montar o preço do produto dele? Todo empresário sabe por quanto vender a mercadoria dele? Quanto colocar de margem? Esse e-book nós colocamos no grupo também. Nós preparamos todo o material que foi analisado pela nossa equipe linha por linha, melhoramos o material, esmiuçamos com uma linguagem que realmente pudesse ser de fácil entendimento, para que você entenda desse conteúdo e, se for o problema do seu cliente, você tocar na ferida dele. Se teu cliente não tem controle de lucro, você não vai focar em precificação. Se teu cliente não tem controle de estoque, você não vai focar em marketing. Embora tudo isso faz parte da gestão empresarial. Vocês estão entendendo? Todo esse conteúdo é uma linguagem que os contadores tradicionais não explanam com seus clientes. Então, eu não vou chamar o cliente para uma reunião para falar de DCTF Web, de regularização. Até vai entrar essa pauta também, parcelamento. Mas eu não vou conquistar o cliente porque ele sabe que eu sei fazer um parcelamento. Ok? Eu vou conquistar um cliente tocando na ferida dele. Nós temos aqui um script da reunião. Vou já explicar ele detalhadinho para vocês, tá? Tá tudo desenhado. Então, essa parte de gestão empresarial nós colocamos no e-book, tá bom? E vamos explicar para você o restante aqui do plano de ação. Professor, eu entendi. Dia 2, construir minha persona no MEI. Amanhã, sexta. Olha aqui, gente. Ó. Esse Q é de quinta, tá? É de hoje, quinta. Amanhã, sexta. Dia 3 é um sábado. E dia 4 é o domingo. Essa letrinha é o dia da semana. Prestem atenção. Continuando aqui na sexta-feira, tem mais coisas. Mapear seus pontos fortes, o seu, organização, clareza, professor, converso bem, professor, eu tenho ferramentas que meus concorrentes não terão, seus pontos fortes. Seu ponto forte, olhem para cá, por que eu acredito nesse projeto? Por que ele vai dar certo com você? Porque eu vou te entregar uma penca de ferramenta que ninguém da tua cidade tem. E se tu não quiser, tudo bem, tá tranquilo, tá safe, vai outro no teu lugar. Tá bom? A gente... Quando nós fizemos o evento da conquista de clientes, né, nós temos parceiros no nosso grupo, empresas no nosso grupo que fazem parte do mesmo grupo.
que prioriza liberar essas ferramentas para quem são nossos alunos. Tá? Só o que rola, gente, nos nossos WhatsApp, é pessoas que não são alunos do treinamento e perguntam assim, ei, aquela ferramenta está liberada? E a gente fala assim, olha, a gente vai liberar para quem é aluno do projeto. A prioridade é de vocês, tá bom? Então, quais são os seus pontos fortes? Tem gente, cara, a gente está fazendo uma publicação, eu vou desconstruir aqui rapidamente só e tá tudo certo. Nem todo mundo cresce grande, é o tema dessa postagem, tá? Nem todo mundo cresce grande. E uma coisa que o Johnny levou muito tempo para entender. Esse Johnny aqui tem algo que a Contabilizei não tem. Você, olha para mim, você tem algo que as grandes contabilidades não têm. Atenção, tempo para o cliente, sentar com ele frente a frente. E uma vez eu aprendi isso, nada nesse mundo vai superar o relacionamento humano. O cliente, ele gosta disso. Então, seus pontos fortes. Professor, eu sei conversar, eu tenho ferramentas, eu vou ter um atendimento humanizado. Cara, ninguém vai esperar isso. Tá vendo teus pontos fortes? Agora, teus pontos fracos, eu não sei qual é. Eu tenho medo de fechar, tenho medo de conversar. E aí, dependendo desses pontos fracos, isso você vai avaliar o quanto isso te atrapalha ou não. Tá? Vamos aqui prosseguir. Amanhã também seria o dia para você dar uma organizada no teu Instagram. No mínimo 6 posts, 4 de dor do MEI, uns 2 humanizados. Tá bom? E nós liberamos como bônus um pack com imagens do Canva. Esse material ainda não está completo, a gente está liberando o material gradativamente, tá, gente? Então, falamos isso para vocês também. É a primeira turma, naturalmente, por ser a primeira turma, o preço estava mais acessível, porque quando esse projeto estiver por completo, não paga nem as ferramentas, tá? Então, vamos lá. A gente tem um pack que a gente quer liberar até amanhã, um pack de imagens, que você pode utilizar essas imagens se você não tiver muita habilidade com o Canva, tá? Então, antes de vender, o comercial, ele entende a dor. O que é que você está entendendo? Tem que entender. Quem conquista clientes dentro de um escritório é o time comercial. E, naturalmente, eu que começo sozinho, eu sou tudo. Eu sou a operação, eu sou o comercial, eu sou o financeiro e está tudo certo. Todo mundo começa assim. O que você está aprendendo aqui é coisa que um time comercial faria. Os grandes escritórios têm pessoas focadas só nisso, que passam o dia ligando para quem abre empresa, que passam o dia ligando atrás de clientes, rodando vídeos, propagandas impulsionadas, né, nas redes sociais. E aí, quando o cliente levanta a mão, a equipe de marketing não, a equipe comercial entra em contato com eles. Então, os grandes escritórios têm gente nesses departamentos todo dia concentrado só em ganhar clientes. Então, o que nós vamos fazer nesses 6 meses você vai focar no comercial. Desliga um pouco a operação, por isso que a estratégia tem que ser essa, focar no MEI. Se você for tentar atender MEI simples, lucro presumido ao mesmo tempo, você vai ser consumido pela operação e não vai ter tempo para focar na conquista. Depois vai dizer que o projeto não funciona. Se todo mundo aqui terminar os 6 meses e falar assim, professor, não consegui nem 5 clientes, aí eu digo, realmente o projeto não funciona. Mas se um conseguir você não, é porque você não teve tempo ou não se dedicou de uma maneira que fizesse realmente uma diferença. Dia 3, as ferramentas. Nós colocamos estrategicamente as ferramentas para dia 3, sábado. Eu quero que no final de semana vocês foquem em entender as ferramentas. Professor, aquela ferramenta que traz a lista de empresa aberta na minha cidade. Você vai aprender a mexer. Professor, cadê aquela ferramenta lá que controla o limite do MEI? Sábado você vai testar. Professor, aquele sistema, conhecer o ERP, apenas visão geral. Não é dominar, não dominar, apenas não travar. É você poder sentar com o cliente e falar assim, ei cliente, tu não tem controle de nada não, né? Tenho não. Cara, pois eu tenho aqui uma solução para ti. Pronto, você vai vender a solução. Tá? Deixa eu pegar aqui o ERP. Tá aqui. Essa é a ferramenta que o empresário, o cliente, o MEI, vai utilizar para gerir a empresa dele. Só que olha o grande macete aqui. Quem na tua cidade é contador? Olhem para cá. Olha para cá. Pô.
Quem na tua cidade vai usar essa estratégia de sentar com o cliente MEI, de oferecer para ele a organização financeira mastigada, um sistema de fácil operação e, cara, algo muito enxuto, fácil de operar, desenhado especificamente para esse público. O foco dessa ferramenta não são as grandes operações, vou logo te adiantar. O foco dessa ferramenta não são as grandes operações, ok? E vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou dar um exemplo. Nessa ferramenta aqui, qual foi o objetivo dela? Que o contador, olhem para cá, para depois não dizerem que não entendeu, que você domine esses números e consiga sentar com o teu cliente pelo menos de 2 em 2 meses para falar com ele sobre o lucro da empresa dele. Qual é o contador que faz isso? Que senta com o cliente para falar do lucro dele? Olha, meu cliente, eu vi aqui que... Olhem para cá, gente, olhem para cá. Você vendeu, olha aqui a barra azul, vendeu 72 mil, teu custo foi 47, teu lucro foi 24. E se o lucro dele foi 24, esse segundo gráfico agora, aqui é igual a DRE, viu, gente? Ó, receita bruta em cima, menos o custo, sobrou o lucro bruto. Essa aqui de baixo, ela vai mostrar meu lucro bruto, quanto ele pagou de despesas e o que sobrou de lucro líquido. É a DRE aqui. Só que aqui está tudo simplificado. E a gente tem a pretensão de chegar até meados, né, no meio de 2026, integrada com IA. Então, o cliente, aquele cliente que é meio preguiçoso, se ele tirar uma foto da conta de energia e falar assim, lança a conta de energia. A ferramenta vai lá e lança a energia para ele. Só numa foto. Gente, é coisa de louco isso aqui, tá? Mas ainda não tem a IA. Só para explicar para vocês o caminho que essa ferramenta vai tomar. Então, o cliente vai usar a ferramenta, chega de planilha. Como é o nome da amiga lá? Suelen, Patrícia Suelen, tá? Lá no começo, né, a gente que acompanha alguns alunos desde 2021, a gente também chegou a pensar assim, caraca, se a gente arranjasse uma planilha para dar para o cliente, tudo que vocês imaginarem a gente já tentou. Planilha não tem como fazer um controle saudável. A planilha você deleta facilmente, você esquece de lançar. Um sistema desse que é web, cara, se você sentar com o cliente, o sonho do empresário é ter tempo livre. Na hora que eu sento com o cliente, eu falo assim, meu irmão, imagina uma ferramenta que você pode sair da tua empresa e teu time continuar vendendo e você só em casa acompanhando as vendas. Uma ferramenta web. O time dele pode utilizar a ferramenta e ele acompanhar a movimentação deitado no sofá da casa dele. Quando você fala isso, já encanta ele. Cara, tu só não vai fechar contrato se tu não quiser. Se tu for muito ruim de boca. E se tu for ruim, a gente vai te ajudar a melhorar. Pelo menos nos direcionamentos. Tá bom? Tem coisa que se você não fizer a sua parte, aí fica difícil a gente também fazer a nossa. Vamos lá, continuar aqui, professor. Então, o programa ele tem esses dashboards com fácil entendimento. Cara, e o melhor de todos, por essa empresa ser do nosso grupo, tá bom? A gente consegue entrar em contato com eles constantemente. Se você tiver uma ideia que, professor, se essa ferramenta tivesse essa funcionalidade, a gente pode levar essa proposta para essa empresa e avaliar até onde cabe ou não o acréscimo de alguma funcionalidade específica, tá bom? Então tem esses pontos. Vou fazer aqui um teste com vocês. Olha que simplicidade e facilidade. Gente, qual é a proposta aqui? Ó? Início, cadastro, venda e serviço. É só isso que o cliente precisa fazer. Cadastro, vendas, aqui serviço é quem presta serviço. Não é o foco dessa mentoria estar explicando essa ferramenta detalhadamente, tá? A gente vai ter o curso dela também e você vai estudar isso no sábado. Eu preciso que você entenda o básico dessa ferramenta. Mas qual é a ideia aqui? É você agregar valor. Ei, cliente, eu, Mísia, eu posso te ajudar. Eu tenho uma ferramenta aqui que vai te ajudar na gestão financeira. Eu vou ficar sentando contigo aqui de 2 meses para te acompanhando. Esse cliente nosso de R$800 que é do Simples, tem uma pessoa da nossa equipe que está acompanhando só esse lado administrativo. Essa pessoa, com esse cliente a gente fez assim, olha, eu vou sentar contigo toda semana no primeiro mês, no segundo mês quinzenal, no terceiro mês mensal, depois que estiver no piloto automático,
de 2 em 2 meses. E eles ficaram apaixonados pela proposta, porque no primeiro momento realmente precisa dessa atenção. Me pagando R$800, com 10 clientes desses já dá 8 mil. Pelo amor de Deus, quem não vai fazer isso? Uma reunião por semana que dura meia hora. Então basta a pessoa usar a ferramenta. Então você vai agregar a ferramenta no teu serviço. Você vai agregar a ferramenta no teu serviço. Se o cliente cancelar teu serviço, tu cancela a ferramenta dele. Quem vai gerir a ferramenta é você. Quem vai liberar a ferramenta é você. Quem vai naturalmente acompanhá-lo é você. Entendido, gente? E por que eu foco o MEI? Porque é um público que não dá dor de cabeça. Chega de perder tempo com um cliente trabalhoso que não paga bem. No caso, eu posso cadastrar o cliente e mostrar o que ele vai fazer depois. Sim, eu vou ser quem vai definir com ele. Lembra da dor dele? Eu não sei quanto é meu lucro. Como é que tu faz tuas vendas? Não, anota um caderninho. Ou nem anota em nada. Como é que tu vai saber o teu lucro? Como é que eu vou te ajudar no controle da tua organização se você não tem nada? Gente, escutem. Eu estou mostrando essa ferramenta aqui, mas não é para você, contador, ser o funcionário dele. Não. O público ideal, o público perfeito é o cliente que quer se organizar, que quer a tua ajuda e que ele faça isso ou tem alguém no time dele para fazer. E você ser o mentor de negócio. Lembra, a tua posição agora é o quê? Eu sou um mentor de negócio. Eu vou te acompanhar no teu lucro, no teu prejuízo e tudo automático. Porque prestem atenção. Aqui, enquanto o cliente utiliza essa ferramenta, você vai ter acesso ao Auditori. No sábado ou no domingo a gente vai te ensinar como fazer o cadastro no Auditori. Auditori é a plataforma mãe onde você faz essas liberações para os seus clientes. Eu vou liberar o RP para esse, eu vou liberar o aplicativo para esse outro. Ok? O que eu gosto muito aqui no Auditori, que a nossa equipe batizou, é essa parte aqui, que são as bolinhas. O pessoal chama que são as bolinhas do Johnny aqui. O que é que acontece? Aqui nós temos a bolinha que controla o limite, a bolinha que controla o financeiro, a bolinha que controla o certificado digital para saber se está vencido ou não. Então aqui é um painel geral que, para quem tem muitos clientes, o coleguinha que falou que amanhã vai ter 100 clientes, você vai só rodar o scroll aqui no mouse e saber, onde está vermelho ele merece mais atenção do que quem está azul. Mas é isso que eu quero te mostrar aqui. Olha que legal. O nosso time todo dia abre essa tela. Tá bom? E eu tenho um caso para te mostrar bem aqui. Esse aqui, ó. Luciano Filho foi o nosso primeiro cliente a usar a ferramenta. E aqui, olhem para cá, do lado do escritório, sem nem falar com o cliente, se a gente clicar bem aqui nessa bolinha, ó, é RP. RP, gente, é uma sigla de Enterprise, não lembro o R, Process, né? Um processo de operação de empresas, tá? Gente, se eu clicar nessa bolinha, a bolinha me traz os dados lá do cliente, sem eu precisar falar com ele. Ela tá azul, então o cliente está no lucro. Olha que legal. Esse cliente aqui já vendeu 38 mil, o custo 23, o lucro bruto 14. Mas eu estou vendo aqui, Heloísa, que esse cliente ainda não está lançando as despesas. Porque não existe essa empresa aqui que já está operando há 3 meses sem despesa nenhuma. Não existe. Então, vocês estão vendo que vocês vão conseguir acompanhar os clientes de vocês do lado financeiro, sem precisar ficar indo para lá, ligando para ele. Até quando você for conversar com ele, dá para você priorizar aqueles que estão vermelhos, que estão no prejuízo. Cara, isso aqui vai mudar todo o cenário aí da tua cidade. Eu tenho certeza que não tem. Eu tenho certeza que não tem outro contador fazendo isso na tua cidade. Não tem. Não tem. E se vocês fizerem direitinho, vocês vão sair na frente assim, ó. Dar um start gigante. E como o colega falou, 10 mil é pouco, né? Nesse contexto. Porque dentro do contexto dos 10K, com 30 clientes você bate os 10K. Entendeu? Agora, naturalmente, o comercial tem que fazer uma mineração. Professor, todo mundo que marcar uma reunião comigo vai fechar? Não. Não, normal. Você vai ouvir muitos não, normal. Quantos fora tu tomou, cara? Até arranjar namorada ou mulher? Normal, faz parte da vida. Tá bom? Vamos lá. Eu tava comentando hoje mais cedo, né? Professor, e se der errado? Pô, já deu errado. Nós é pobre. Nós estamos trabalhando na quinta-feira. Já deu errado. Certo era se todo mundo aqui fosse herdeiro. Então você tá com medo de quê, cara? Né? Vamos lá. E esse cliente aqui, olhem para cá, gente. A ferramenta, ela trouxe esses dados e ela tem um filtro. Ela tá trazendo aqui os últimos 12 meses, ó.
março de 25 a fevereiro de 26. Heloísa, pelo amor de Deus, manda esse trem parar de buzinar, cara. Que coisa chata. Vocês estão ouvindo, gente? Paz interior. Paz interior. Amiga, pega água pra mim antes que eu dê um troço. Gente, vocês não estão imaginando o barulho desse trem aqui do lado. Aqui na minha cidade tem um trem que passa bem no meio, assim. Ó. Vamos lá. Aqui a ferramenta, você quem escolhe o filtro, tá? E ele trouxe aqui aquele gráfico que eu mostrei para vocês, ó. O faturamento do cliente aqui, olha. Eu posso passar o mouse. Esse aqui vendeu 14, o custo de 8 e o lucro de 5. Por que eu quero que você entenda de gestão financeira? Se essa empresa, o lucro bruto foi 5, se ele tiver 7 mil de despesas, ele está no vermelho. Vem cá, cliente, quais são as suas despesas? Um funcionário, aluguel de R$1.000, contador. O que eu mais gosto dessa ferramenta é porque eu sei quanto é que eles têm de lucro e se pode me pagar ou não. Vamos lá aqui de novo. E aqui é o lucro mensal, o lucro líquido, tá bom? Cara, olha que universo. O cliente usa a ferramenta de um lado e a API, gente, é uma comunicação que uma ferramenta faz com outra, né? Como essas ferramentas são do mesmo grupo, a gente pediu isso desenhado bem bonitinho assim, tá bom? E aí o que acontece? Cara, tá perfeito demais isso. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Professor, quando eu vou estudar sobre essas ferramentas? Sábado e domingo. A gente projetou isso para o final de semana. Para que eu sei que final de semana todo mundo tem mais tempo. Tá? Com essas ferramentas dá para ir pessoalmente nos estabelecimentos. Dá. Gente, o céu é o limite. O céu dá para você sentar com seus amigos. Dá para você sentar com qualquer empresário. Toca na ferida aí, cara. Quanto é teu lucro? Por quê? Quer me roubar? Mas é no sentido de reflexão. Quando eu costumo conversar com o cliente, eu falo logo assim, tu sabe quanto foi que tu vendeu ontem? Se tu não souber quanto tu vendeu ontem, quanto foi teu lucro de ontem, tu precisa da minha ajuda. Pronto. Olhem, dia 4, que é o domingo, é o dia que você vai publicar um stories no seu Instagram, no seu WhatsApp, e vai dizer assim, abrindo a agenda para mentoria gratuita. Pessoal, estou com alguns espaços ainda na minha agenda essa semana. Foi assim que essa aluna fez. A gente colocou esse material lá no curso que nós vendemos para vocês. Tá? E a gente vai conversar isso também no domingo de manhã. Pessoal, aqui é o material para publicar hoje. Qual é a ideia? Quando você publicar, você aguardar alguém te chamar. Mas, tem aqui, ó, você também vai disparar para uma lista de 20 contatos conhecidos. MEI, o que vende o bolo, a manicure, o cabeleireiro, seus amigos. Vamos começar por eles. Chega, olha, o foco do comercial aqui, qual é? Eu não vou mais esperar cair do céu. Eu vou fazer agora uma abordagem ativa, agressiva. Eu não vou mais esperar Deus mandar o cliente. Agora eu vou fazer minha parte, Deus. Eu vou plantar, eu vou semear, né? E quando a chuva vier, vai frutificar. Qual é fazer a parte? É você tomar uma atitude mais agressiva. Ligar. Primeiro mandar mensagem, ver quem vai responder. Leva para a reunião e na reunião você pesca. Tá bom? Obrigado, amiga. Muito obrigado. Então, olha aqui. Envie o manual de imagem ou texto no PV, não é áudio. Tá bom? No dia 4, fazer o envio mesmo que o Instagram não esteja perfeito. E tá tudo certo. Qual é o objetivo nesse dia? Fechar com 2 mentorias marcadas. Se você falar assim para o cliente, ei cliente, eu vou fazer uma mentoria contigo. No máximo, tu vai ganhar 1 hora de conhecimento da minha vida para te ajudar na dúvida. Sem nenhum compromisso. A gente tem todo esse roteiro já, tá? Time comercial não espera cenário ideal. Tá bom? No dia 5, você vai criar uma conta no Google Agenda para você não se perder nessas reuniões. Dia 6, você vai estudar o script da mentoria. Se dia 5 eu disparei as mensagens, você vai marcar reunião para quando for mais cômodo para ti. Mas você só vai marcar reunião para depois que você estudar o script da mentoria. Pessoal, aqui são tarefas simples. Se você parar para fazer direitinho, em um dia você consegue fazer umas 3 dessas. A gente botou aqui
algo muito suave por dia para que todo mundo tenha tempo. Porque lá no grupo a gente vai andar em conjunto. Todo mundo no dia 1, é hoje, viu? O dia 1 é hoje. Amanhã, todo mundo no dia 2, que dificuldades encontraram. No dia 3, sábado, todo mundo agora libera o material. Para todo mundo falar a mesma língua naquele dia. Tá bom? Vamos lá, gente. Aí aqui, dia 6 é o script da mentoria. Nós colocamos, a reunião ela tem ali a duração de meia hora. Nós detalhamos, sabe aqui, ó. O que você vai fazer nos primeiros 5 minutos, nos 10 primeiros minutos, depois do 15 ao 20, depois do 20 ao 25. A gente vai deixar para detalhar isso aqui ao final, tá bom? Vamos lá. Então, o script da mentoria. Você vai simular objeções. O que é que você vai falar se o cliente falar assim, vou pensar? O que é que você diria se ele falar, já tem um contador? O que é que você diria se ele falar assim, agora não? Times treinam antes de ligar. Mísia, preciso que você seja mais clara. Como vamos aprender? Aprender o quê? A mexer na ferramenta, a operar os gatilhos. A gente tem um curso gravado, tá bom? A ferramenta vai ter também o curso gravado dela, com as principais rotinas, tá? As principais rotinas. No dia 7, gente, olha, você vai reforçar seus estudos de gestão financeira. Você tem que ser um contador, gente, se você é um contador que não entende de lucro, não entende de precificação, não entende de... Deixa eu me ver mais aqui. DRE, fluxo de caixa... Eu não vou dizer que é obrigação, mas, cara, é algo que está tão interligado, tão próximo. Então, eu diria assim que é um grande diferencial na sua vida. É um grande diferencial na sua vida você entender desse conteúdo. E te coloca num posicionamento. Contador que fala só de imposto está aqui. O que fala de gestão, o que é mentor de negócio está aqui. Esse briga por 100. Esse aqui cobra 300 e os clientes brigam por ele. 300 que eu falo aqui, minha realidade, viu, gente? Tem gente que pode cobrar os 400, pode cobrar os 500, tá? Enfim, não tem mínimo. Não estudar a teoria profunda, o foco é explicar o simples para o leigo. Quem explica simples, fecha, porque se você for tornar muito complexo, às vezes o cliente não entende, tá? Dia 8, criar uma conta no Google Meu Negócio, para você ser encontrado pelo Google. Dia 9, você vai conferir se no teu estado, para quem tem CRC, se no portal da tua Cefaz, eles fornecem mais informações do MEI. Né? Tem Cefaz que informa a venda no cartão de crédito. Então você já consegue oferecer um serviço a mais. De acompanhar o controle do limite dele, a movimentação bancária dele. Tá bom? Dia 10, você vai fazer um novo disparo. Vai mandar mensagem para mais 20, 30 mês. Escuta, o primeiro disparo, o primeiro lote, você vai fazer para os seus amigos, é a minha recomendação. Amigos, a mais conhecidos. Professor, e o segundo lote? Olha aqui, Mísia. A Mísia, gente, é uma das pessoas do nosso coração, tá? É uma das pessoas que entrou no projeto lá quando ele ainda era um bebê. E a gente sempre falava dessas ideias e tudo saiu, amiga. Aqui nós temos uma ferramenta chamada prospecção. Prospectar é projetar, né? Se eu pesquisar aqui empresas abertas em uma cidade X, vou botar Rio de Janeiro é capital, né, Misa, que você mora? Rio de Janeiro capital. Se eu pesquisar aqui, sistema, me mostra só as empresas. Misa, me fala teu bairro. Eu nunca fiz isso em live ou ao vivo, tá? Mas vou testar aqui. Tijuca. Eu quero saber só os mês. Ah, não vai listar aqui não. Não sei se vai funcionar assim. Vou testar, tá? Pode ser que não dê certo. Vou testar só os mês que abriram em um mês aqui na Tijuca. Somente MEI. Consigo filtrar por atividade, salão de beleza, consigo filtrar por restaurante, enfim, o céu é o limite. Com telefone, com e-mail, pesquisar. Olha aqui, Mísia. Ó, Mísia. Abraão Gomes Serafim, Rua Pinto Guedes. Amanda. Quantos resultados ele encontrou? 641. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Se não tiver 20 conhecidos, aí a ferramenta está aqui para ajudar. A minha cidade, Mísia, foi o ano todinho, não abriu 700 mil. E a gente calculou aqui. Porque a gente está querendo contratar 5 pessoas para passar o dia ligando. Então a nossa cidade o ano todo não foi 700 pessoas. A gente calculou que em um mês abordaríamos todo mundo. Então a gente aqui começaríamos a atacar cidades mais vizinhas, né? Eu vou ser bem franco com vocês, gente. Olha,
eu, nossa equipe, né, a gente cumpre o que promete. A princípio, a ferramenta ela vai ser liberada para a sociedade, tá bom? A ideia da ferramenta é liberar para a consulta da sociedade. Deixa eu falar aqui uma coisa. A ferramenta, para quem chegou agora, nós estamos mostrando uma ferramenta que mostra as empresas abertas. A Mísia mora no Rio de Janeiro, diz que mora no bairro da Tijuca. Só no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro, foram abertos 641 mês. Aí a Márcia perguntou, e se eu não conhecer 20 e-mail para mandar mensagem? Você vai usar a ferramenta de cara, tá tudo certo. Você percebe que quanto mais disparo você fizer, mais pessoas vão responder, mais reuniões você vai marcar. Mas eu iria com calma na primeira semana, que é para testar o modelo, você memorizar o script do roteiro da reunião, pegar essa experiência inicial. Começa com os conhecidos. Eu sugiro. Comece com os conhecidos. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos para a coleguinha. Professor, minha cidade é muito pequena. A minha também é pequena. Você vai começar na sua cidade, tá? Professor, eu posso usar uma cidade vizinha? Inicialmente o sistema não vai te bloquear, mas lá na frente a gente vai travar isso. Lá na frente a gente vai travar para você não invadir outro estado de outra pessoa, tá bom? Outra cidade de outra pessoa. A gente vai colocar um perímetro, a gente já tem isso mais ou menos em mente, tá? Entenderam a estratégia? Se eu clicar aqui em cima, tá aqui, ó. Gente, aqui o telefone, ó. O telefone. Aqui tem um contador que tá mandando mensagem pelos e-mails. Mandou para a iConte. A gente abriu o e-mail dele, a gente mostrou lá pro time comercial. Gostei da ideia. Ele disparou um monte de e-mail para vários meses, dizendo assim, MEI, tá chegando a declaração. Se precisar da minha ajuda, eu também posso acompanhar tua empresa no controle de limite, nisso. Legal. Só que, cara, olha a estratégia aqui, como ela é mais forte. Tu vai... Vender não, vai chamar ele para uma mentoria de graça. Tu vai falar, tu é um contador agora diferenciado, que você vai mostrar para ele que entende de negócio, entende de lucro, do assunto que ele gosta. Vai entregar a solução. Olhem para cá, gente. É tipo isso, olha. Basicamente, a gente vai trabalhar em 3 dores. Nós temos perguntas estratégicas para o MEI saber se a dor dele é o limite, se é funcionário, se é gestão financeira e se é o crescimento da empresa dele. E para cada uma dessas dores, você vai perguntar assim, ei, cara, dessas aqui, o que é que mais te machuca? Cara, o que mais me incomoda mesmo é essa aqui, ó. Sou muito descontrolado. A gente recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma moça que disse que está muito feliz porque ela está com uma proposta de um cliente MEI, mas ele não tem organização nenhuma e ela não sabe também como orientar ele. E eu falei assim, amiga, esse treinamento aqui é para ti. Porque nem tudo é o fiscal. O MEI, basicamente, não vai ter nenhuma demanda de fiscal. Mas a dor do MEI é essa. E aí, olhem para cá agora. Para cada dor dessa, tu tem um remédio que outras pessoas na tua cidade não têm. O limite, eu resolvo com o aplicativo MEI. Aquele robô que vai todo dia na Receita Federal e atualiza o limite dele sem você fazer nada. O funcionário é um pouco mais chato, porque não é social, é no braço. Eu não gosto muito do público com essa dor. Mas também é um público bom, porque ele precisa muito de ti. Tá? É um público que está dentro do MEI. Esse público aqui de gestão, é a ferramenta, é o RP iQFácil. O nome dessa ferramenta, gente, se chama iQFácil, tá? Por conta desse... Como é o nome que chama? Trocadilho, tá? iQFácil. E a ferramenta de crescimento, eu puxo o gancho também aqui para o iQFácil. Depois eu explico para vocês, tá? Outro detalhe. Nós prometemos, nós liberamos para quem fez a inscrição no treinamento uma lista de 500 empresas, tá bom? Então, essa ferramenta, gente, eu falei para vocês, toda ferramenta de tecnologia tem custo. Então, tem um pacote gratuito, não vou dizer gratuito, que já foi liberado naquele pacote que vocês fizeram a inscrição. Se vocês consumirem acima desse limite, já vou deixar registrado para depois não dizerem que eu não falei. Se consumirem acima desse limite, o sistema vai cobrar um crédito de vocês. Tá bom? Vai cobrar um crédito de vocês. Aí depende do time comercial de vocês. Tá?
Olha, eu vou ser muito franco com vocês. Cadê o Carlos Pacheco? Eu me lembro bem desse nome, porque ele me fez uma promessa e eu vou cobrar. O Carlos Pacheco falou assim: professor, se eu ganhar 10 mil, eu lhe levo para a Disney. Eu tirei o print, porque eu quero ir para a Disney com ele. Tá bom? E aí eu vou fazer agora um comentário com vocês. Eu printei. Deixa eu fazer aqui um comentário com vocês. Em 2017, a iConte fez uma parceria com uma empresa de sistemas lá de São Paulo. Porque a maioria dos nossos clientes, para tirar cupom, nota fiscal, ficava sofrendo na mão de empresas aqui da nossa região. E a gente sofria porque precisava do arquivo SPED e cada cliente usava um sistema separado. E olhem para cá. Cada cliente nosso usava um sistema diferente. Então o nosso time tinha dificuldade de pegar o arquivo. Esse sistema aqui, eu não sei tirar o arquivo. Nesse sistema está com erro. Então a gente fez uma parceria com uma empresa de São Paulo. E essa empresa, ela passou a nos assistir. Então a gente instalava o sistema no nosso cliente, a gente cobrava a mensalidade e também uma unidade dentro aqui da iConte acompanhava o sistema, tá? E aí o que acontece? Esse sistema a gente pagava mais ou menos ali 30% para eles da mensalidade. A mensalidade do sistema é 180 do sistema e a empresa cobra R$60. Entenderam? Então, mais ou menos ali 30% da mensalidade ia para eles, desenvolvimento, a gente ainda ganhava em cima do sistema. Então, basicamente, gente, é isso que vocês vão fazer. Vocês adquiriram um treinamento que está ensinando a estratégia. Se você, professor, vou dar um exemplo aqui para vocês. Professor, a minha estratégia, eu gostei da estratégia, mas a dor do cliente é funcionário. Você consegue atender sozinho e vai ficar com o seu lucro sozinho. Mas, naturalmente, se você for precisar de uma ferramenta ou outra, né, vai ter os custos da mensalidade da ferramenta. Mas, de novo, cara, tu cobrar R$300 e, vou dar um exemplo, ficar com 250 desse valor, pagar R$50 para uma ferramenta dessa, não sei. É como de 10 mil você ficar ainda com 8, né? Quando for pegar assim, várias empresas. Então, não tem o que contestar. A ferramenta vem para agilizar e melhorar esse pico. No dia 10, novos disparos. Objetivo, mais 2 mentorias marcadas. Conversão é estatística. O que é estatística, gente? Quanto mais eu abordo, maior a chance de fechar com alguém. Se de cada 10 eu fecho 1, quando eu tiver 100 reuniões, eu vou fechar 10. Tá? Então, basicamente, você quem vai construir seus ganhos. Tá? Vamos lá, continuar. Dia 11... outro envio. A gente colocou no próximo final de semana, que é um sábado, ó, dia 10 é um sábado, dia 11 é um domingo. Então você vai priorizar fazer esses disparos no sábado e domingo, que é onde essas pessoas estão em casa, com o telefone, conseguem dar uma olhadinha, fazer um planejamento da semana, tá bom? Dia 12, reforçar os estudos de negociação, revisar os gatilhos mentais, o espelhamento, as técnicas lá as objeções, a quebra de objeções. Tá bom? Dia 13, ajuste fino. A partir do dia 13, gente, é mais repetitivo. É você fazer ajustes e continuar os disparos, tá? Adaptar a reunião conforme a experiência anterior. Na primeira semana de reunião, vocês vão ver mais ou menos o roteiro que nós passamos e quanto tempo focar em cada assunto, em cada pauta, tá? Vamos lá. Ajuste fino, ajustar a mentoria. Dia 14, mensagem de recuperação. No dia 14, você vai começar a mandar mensagem para quem ficou de pensar, quem não fechou. De 10, um fechou, 9 não. Você vai trabalhar esse pessoal que perguntar o que aconteceu, se pode ajudar, se ainda tem alguma dúvida. Tá bom? Dia 15, aprimorar conteúdo do Instagram. Aí lá no dia 15 você dá uma melhoradinha. Por quê? Porque é interessante também... se você vai fazer abordagens no PV, você colocar lá o seu perfil do Instagram para a pessoa ver teu conteúdo. Dá mais autoridade. Não é obrigado. Tá bom? Dia 16 a 18, novo disparo. Mais 20 a 30 mês. Então, durante os 21 dias, você vai fazer uns 60 disparos. E a perspectiva é que nesses 20 dias você conquiste 2 clientes. Perspectiva é o quê? É o nosso desejo. Pode ser que você conquiste muito mais. Tá bom? Se você conquistar 5 clientes de R$300, dá R$1.500 já. Se fizer isso durante 6 meses, dá 12 mil, né? 1.500 vezes 6. Dá 3, 6, 9 mil. Professor, se eu disparar todo dia, tem braço? Tem tempo? Nada impede.
Nada impede. Dia 19, prática no Instagram. Refazer o que é da prática no Instagram? Você gravar os 5 melhores conteúdos que você viu nos perfis dos concorrentes, dos amigos. Ninguém é dono de conteúdo, ninguém é dono da lei. Você pode fazer o mesmo conteúdo, respondendo as principais dúvidas, enfim, tá tudo certo. Mas isso vai te dar mais autoridade. Dia 20, mensagem de recuperação, tá repetindo, ó. E dia 21, a consolidação. Revisar o que funcionou, onde travou. Tá bom? Agora eu vou te explicar um ponto bem aqui. Eu vou te ensinar um ponto bem aqui. Tem alguns alunos que já fizeram a inscrição no treinamento. E nós, olhem para cá, e nós estamos ensinando o método. Ensinando o método. Tá? E essa pessoa que aprendeu o método, preste atenção. Você fez a inscrição, comprou o material, as aulas, né? Vai levar alguns bônus, né? O aplicativo, uma licença por aqueles meses que eu falei na live, eu não vou falar agora para não contrariar a live, que eu não me lembro nesse momento. Quem fez a inscrição vai aprender o método, preste atenção. Aprender o método e vai ter 2 opções. Fazer sozinho, ok? E ganhar sozinho. Preste atenção. Prestem atenção. A proposta aqui. Quem fez a inscrição vai aprender o método, vai fazer sozinho e ganhar sozinho. Tá? Só que nós idealizamos aqui um outro projeto. Vai ter uma pessoa ou outra que vai ter mais dificuldade. Ok? Vai ter mais dificuldade. Essa pessoa que fez a inscrição, aprendeu o método, ela vai ter outra opção. Professor, eu preciso de ajuda, eu travei, não estou conseguindo, não consegui me projetar, me organizar, não entendi a ferramenta, preciso de um acompanhamento mais próximo. Essa pessoa, se quiser ser sócio, se quiser a nossa empresa como sócio dela, a gente vai dedicar mais tempo, dedicar mais atenção, ter exclusividade nos atendimentos, prioridade em algumas ferramentas, tá bom? Ferramentas, tá? E dentro desse modelo, a gente vai detalhar melhor isso para vocês. Dentro desse modelo, a gente pensou numa sociedade mais ou menos aqui de 10% para a gente. Então, quem preferir, você vai avaliar, nada sem pressão, fique à vontade. Quem preferir esse acompanhamento mais exclusivo, ter a ajuda do nosso time em algumas dúvidas, tá? Enfim, tudo isso. A gente vai preparar melhor esse material para descrever isso. Quem quiser, aí conte como sócio nesse projeto, a gente vai fazer um contrato, 90% para vocês e 10% para nós. Tá bom? Entendido? É outra possibilidade mais à frente. Deixa eu passar outra questão aqui para vocês. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro que ainda não fizeram a inscrição, nós convidamos para a primeira mentoria. Tem algumas pessoas aqui que nós convidamos para a primeira mentoria, que ainda não fizeram a inscrição. Tá? E aí a proposta se estende. Se você... Vou dar um exemplo aqui para vocês, não pensarem em besteira. Se a gente vê que a pessoa não é dedicada, chegar domingo é o dia dos disparos, né? A gente vai pedir todo mundo para colocar os prints dos disparos no grupo. Se a gente vê que o cara não disparou, meu irmão, se a gente vê que o cara não disparou, a gente não vai engajar energia com aquela pessoa. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Quem domingo não fizer os disparos, você que é aluno, a gente vai lá no grupo motivar todo mundo, naturalmente, mas tem coisa que eu não posso fazer por ti, pelo amor de Deus. A gente já esmiuçou toda a estratégia, um plano, uma amarração grande, com ferramenta, com dor, com remédio. Você é um cara que vai... É uma farmácia de empresário que só tu tem um remédio da dor dele. Tá? Então vamos lá. Eu não posso fazer disparo por ti, pelo amor de Deus. Entendido, gente? Então, se a gente vê domingo que você não postou, a gente vai começar a sinalizar aí que fulano não está engajado.
Fica aí, tá bom. É porque ela está perguntando assim, sendo sócio da iConte, eu posso usar a marca da iConte? Eu tinha esquecido de falar. Inclusive, sendo nossa sócia, né, essa sociedade, a gente vai colocar, vai subir uma página para você dentro da página da iConte. A gente vai ter aqui uma aba de parceiros, tá? Então vai ter a tua página lá dentro, como parceiro da iConte. Naturalmente a gente não quer conversa com o teu cliente, nem se preocupe com isso. Teve uma vez uma pessoa perguntou assim, no aplicativo tem a logo da iConte, e se ele entrar em contato com vocês? Sendo teu cliente, a gente não quer conversa com ele. A gente tem você como parceiro, para quem é melhor, ou aquele cliente dos outros. Escuta, então você vai ter sua página mais ou menos com isso, olha, com os programadores, com o nosso time, para dar autoridade para você. Vocês entenderam? Você vai poder ter a sua página com a foto lá da nossa equipe, do prédio, para o teu lead ver que você não está sozinho. Não achar que é um Zé doidinho que está escapando, está começando agora. Não, eu estou aqui com a galera forte. Ó. Tá bom? Então a gente vai fazer a tua página também para quem é sócio. Tá? Um outro ponto interessante. A gente só quer a tua sociedade dos 10% sobre o público meio. Você depois pode pegar o público simples nacional, é 100% teu. Você depois pode pegar lá na frente. Né? Daqui a um ano pegou um cliente do lucro presumido, do lucro real. É tudo teu. A gente não quer esses ganhos em cima desse outro público, tá bom? A gente vai te ajudar muito no meio. Te destravar no meio, porque é um público mais fácil e escalável. Mas lá na frente a gente não vai implicar contigo em relação a esse outro público, tá? Márcia, no caso, vamos precisar mudar o contrato se for da sociedade? Não, Márcia, a gente faria um contrato naturalmente. Eu não descarto, gente, também, eu não descarto. Eu não vou prometer, tá? Para não falar besteira. Aqui eu sou o mais doidinho. A gente tem a nossa equipe que organiza isso tudo, que senta, que reúne, conversa. E, vez ou outra, me dá uns puxão de orelha também. Eu não vou fazer nenhuma promessa que eu não possa cumprir. Mas eu não descarto que a gente venha até fazer investimentos na estrutura dessa pessoa. Em que aspecto? De tráfego, de canal, de sentar com a pessoa, entendeu? Mas isso a gente vai amarrar tudo direitinho em contrato também. Tá? Não, precisa não, Márcia. Esse contrato ele é um contrato mesmo particular, né, registrado em cartório. Não precisa entrar lá no contrato social, não. Tá bom? Se a sociedade, essa pergunta do Carlos é boa. Se a sociedade der certo, vai ser vitalício até a conquista dos clientes? Olha aqui, Carlos, que pergunta boa. Nós vamos ser sócio. A Heloísa vai me ajudar a responder. A gente vai ser sócio de alguém que não tem cliente ainda, né? Para ganhar 10% de nada. Quanto é 10% de nada? Nada. Aí depois que ele ganhar 10 mil, não precisa mais de nós. Muito bom, muito bonito. Eu não quero não, esse aí não quero não, tá? Amigo, naturalmente é para ser vitalício. Enquanto o cliente estiver contigo, tá tudo certo. Mas detalhe, gente, eu vou ser muito franco com vocês. É só dos clientes também que entrarem na plataforma. Tá bom? Isso eu vou desenhar direitinho com a nossa equipe, né? Mas se você, professor, peguei um cliente meio aqui que ele é só parcelamento, vai ser um valor menor, então não vou usar a plataforma de vocês, não, a gente talvez ali dispense. Isso a gente vai mentalizar direitinho e estudar esse contrato, tá? Então, de novo, gente, a gente vai ajudar vocês no momento mais difícil, que é quando vocês não têm renda nenhuma. E a gente vai ganhar o quê agora? Nada. Então, lá na frente, depois que o projeto der certo, querer seguir só, aí já não está ajustado, né, o acordo aí. Então, a gente já alinha antes. 2 aqui. Amigo, entendido, Carlos? Carlos, deu para entender direitinho? Vamos nós aqui. Show. Pessoal, em relação à ferramenta aqui também, ela tem para o público de serviço, aqui tem muito questão de salão. Show, Carlos. Aqui tem muita questão de salão, tá? Quem é manicure, quem é salão, vai precisar de gestão? Também. Só para vocês entenderem aqui como está o projeto. Olha, agendamento. Gente, inclusive no sábado eu vou passar essa senha para vocês, já para vocês testarem, aprenderem a mexer no sistema, tá? E já terem essa empresa como demonstração nas reuniões de vocês. Aqui nós temos serviço. Professor, tem um cliente que é um salão, trabalha lá com o time dele, olha aqui, adicionar serviço.
Estão vendo aqui fevereiro todo em branco a agenda dele? Tá? Adicionar. Serviço padrão, é porque aqui não teria que cadastrar o serviço, corte, etc. Não, vou botar aqui corte. Quem é o responsável? O colaborador, o Joãozinho. O salão lá tem 3 pessoas. Então tem a Maria, tem o João, tem o Roberto. Quando é a data? Vai ser para o dia 18, quarta-feira de cinza. 9 horas da manhã, corte de cabelo. Vou salvar. Opa, selecione um cliente, tá? Tenho que selecionar alguém. O Johnny. Johnny é o cliente. Salvei. Olha que legal. Olha salão. Olha, salão, a agenda de serviço do mês. O teu colaborador padrão tem um corte lá no dia 18. Ó. Então o sistema ele vai mapeando. Cara, a ferramenta tá legal. Essa ferramenta, gente, ela vai crescer. A gente já tem um projeto para até o meio do ano também ela emitir nota fiscal. Tá bom? Então é um projeto que vai crescer. Tá? E, de novo, assim, a estratégia qual é? Você, em tese, vai ser um representante aí da Equifax na tua região também, tu vai ter a exclusividade da ferramenta. Se o cliente cancelar contigo, tu cancelar a ferramenta dele, ele não vai querer cancelar, porque ele perde a ferramenta, uma ferramenta fácil, de fácil linguagem. Olha que legal aqui. Eu vou fazer uma venda rapidinho. Aqui eu mostrei um serviço, né? Mostrei um serviço agendado. Então, até para organizar um salão que tem várias pessoas no time. Lembra do salão parceiro? É um curso também bônus que a gente vai liberar para vocês. Então, quem tiver clientes salão, você pode até usar essa ferramenta para ajudá-los na organização financeira dele. Lembra, o foco da ferramenta Equifácil é a gestão financeira. Naturalmente, você amarra uma coisa com outra. Tá? Vou fazer uma venda rápida aqui. Venda, preste atenção. A gente pode colocar na bio que a agente da Equifácil? Pode, sem problema nenhum. Tá no mesmo grupo aqui da iConst, tá? A gente coloca se encontrar também, se for o caso. Olhem para cá. Vendas, eu vou fazer uma venda rápida aqui, tá? Vendas, balcão. Arroz, iPhone, roupas. Se for aquele público que tem poucos produtos, é perfeito, cara. Restaurante, lanchonete, enfim. Vou vender aqui um iPhone, tá? Botei mais, finalizar aqui em cima. Forma de pagamento, dinheiro. Finalizar. Prontinho. Aqui saiu o cupomzinho, não fiscal, né? Fechei. Fiz uma venda já. Agora eu vou lá em relatório. Só tem 3 relatórios. Ó. Venda por itens, e lucro e por produto. Eu quero venda e lucro, professor. Cliquei em cima. Tá aqui, ó. Dia 4. Vendeu 10 mil iPhone. O custo foi 7 mil. Quanto foi o lucro? 3 mil. Olha, cara, que relatório legal esse aqui. Para o empresário ver o lucro do mês. Lembra? Ei, empresário, tu sabe pelo menos quanto foi o lucro de ontem? Tá aqui. Abre o sistema e ele mostra ali os últimos 30 dias. Eu escolho o filtro, né? Cara, a ferramenta é o diferencial. Tá bom? Você vai levar ele para a mentoria literalmente só para o abatedouro, para o abate. Tá bom? Para o abate. Mas, de novo, sem emocionalismo, todo mundo vai fechar? Não. Tem cliente que talvez a dor dele não é tão forte ao ponto de, na cabeça dele, ele achar que 100, 200 ou 300 reais justifica. E tá tudo certo. A gente não tem como mudar a mentalidade de todo mundo. Mas lembrem-se, Mísia, quantos MEI abriram? Gente, aqueles MEIs ali que abriram lá na Tijuca, da Mísia lá, foi 700 só em janeiro. Só em janeiro, né? Imagina se ela filtrar 2025, e 24, e 20... Ah, e é só de um bairro, viu, amigo? Então, assim, gente, cara, o universo é grande, viu? Então, a gente vai ouvir não e tá tudo certo. A gente não tem também como doutrinar a mentalidade de todo mundo, mas tem um empresário que quer e também tá tudo certo, tá? É isso que a gente vai achar. É como uma carta no baralho, né? Quanto mais rápido passar a carta, mais rápido eu vou encontrar aquela mais valiosa, né? Um AS. 1% disso já é muito. De 100, dá para melhorar, né? Bota 10%. De 100, 10. Mas, gente, olha, os grandes escritórios hoje, eles têm pessoas no time. A gente chama de SDR. Pessoas que ficam ligando e qualificando quem ali tem interesse. Se de 100 ligações, 10 tem interesse, manda para um fechador. O fechador é o cara que se garante ali na reunião para mostrar para ele que precisa de ajuda. Tá bom?
Esse aqui tudo, essa parte está incluso lá no módulo de treinamento comercial. Vocês estão no novo nível. O nível agora não é mais operação na contabilidade, é o comercial. É aprender a vender, como funciona o comercial de um escritório. É aquele público, é aquele time que é focado em conquistar clientes. Aí o Pacheco falou assim, e se um dia eu tiver 100 clientes, né? 100 clientes a R$300 dá 30 mil. Se botar 200 em média, dá 20 mil. Você pode ter uma pessoa só para atender os pedidos mais básicos e outra pessoa para ficar ligando e você fechando os contratos. Você monta o time. Tá? Eu esqueci de alguma coisa? Falamos já dos 21 dias, do plano de ação, o script da reunião. É agora, tá? Vamos focar aqui o script da reunião para a gente fechar. Até deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, gente, olha. Isso aqui a gente vai compartilhar com vocês para vocês colocarem a logo de vocês. Tá? Quando você fizer a sociedade, naturalmente pode ir sua página do site também, ou seu Instagram, tá tudo certinho. Atenção, MEI. Quero te ajudar na organização e crescimento de sua empresa. Estou abrindo vagas para uma mentoria 100% gratuita e restrita a poucos empresários. Como organizar o dinheiro e aumentar seu lucro, ferramentas de organização e controle financeiro, estratégias de crescimento para sua empresa. Qual é o empresário que vai recusar isso aqui? A gente pode até botar aqui também regularização fiscal, tá? Para uma coisa puxar a outra. Regularização fiscal. Essa é a mensagem que você vai postar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp. E disparar também no PV, tá bom? Do pessoal. O que acontece? Quando você separar isso, vai chover, gente. Vai. Quanto mais disparo você fizer, mais reuniões vai confirmar. O que eu vou fazer na reunião, professor? Gente, a gente só tem mais uma mentoria, que é na próxima semana, tá? A princípio está marcado para terça, mas qualquer coisa a gente pode mudar para quinta, se a gente vê que, professor, é melhor dar uma semana de intervalo, já para pegar uma experiência de reunião lá, a gente corrigir alguma coisa na mentoria. Tá bom? Mas a princípio está marcado para terça. Duração da reunião, 20 a 30 minutos. Qual o objetivo? Descobrir a dor. Gerar clareza, fechar contrato. Tá bom? Descubra informações prévias do lead, o máximo possível informações do negócio. Olha o Instagram dele, olha a vida pessoal dele. No início da reunião, 5 primeiros minutinhos, para você não começar já como um robô travado, é um quebra-gelo. Ô, tudo bom? Eu vi que você gosta disso, daquilo. Eu também conheço lá, eu também já fui lá. Quebra-gelo, tá? 5 primeiros minutinhos. O objetivo da reunião é ser de 20 a 30 minutos, porque a neurociência diz que, cara, passou de 20 minutos, o cérebro do humano já começa a ter dificuldade de entender. Tá bom? Passar de 20 minutos, o cérebro já começa a ter dificuldade. Então, se você fizer uma reunião de 1 hora, a pessoa tem que ter uma concentração muito grande. Se você vê que o lead está gostando, tudo bem, né? Então, 5 primeiros minutos, quebra-gelo. Lembrar que é uma reunião rápida, objetivo, com o objetivo de ajudar a empresa dela a crescer. Exemplo, vou te mostrar hoje se o seu MEI corre algum risco, você pode estar perdendo dinheiro e qual é o próximo passo mais seguro, né? No final, se fizer sentido, eu já te explico como posso te acompanhar. Combinado? Prontinho. Então, o diagnóstico, 5 minutos, quebra-gelo. Do 5 ao 15 é descobrir a dor. Tem aqui 9 perguntinhas, dá 12. 12 perguntas para você saber qual a dor dele e qual a prioridade dele. Olha aqui que fácil, gente. Se todo esse bloco for não, é porque ele precisa de ajuda no limite do MEI. Se todo esse bloco for não, ele precisa de ajuda na organização financeira. E se todo esse bloco for não, ele precisa de ajuda no crescimento. Tá bom? Exemplo. Você sabe quanto faturou este ano? Não. Alguém acompanha esse limite para você? Não. Se estourar o limite, você sabe o que acontece? Não. De 0 a 10, quanto isso te preocupa hoje? Aqui é para você ver a prioridade. Se esse cara falar aqui, ó, não, isso aqui 5 me preocupa hoje. Beleza. Próximo. Você sabe quanto sobra no final do mês? Não. Você separa a conta pessoal da conta da empresa? Não. Já ficou no vermelho sem entender o porquê? Aqui seria um sim, né? Tem que mudar para poder dar um não. De 0 a 10, quanto isso te preocupou hoje? Um 10. Eu já sei que isso aqui é a prioridade dele. Eu vou ter que atacar essa 2 aqui e não a 1. Tá bom? 3. Crescimento. Você está satisfeito com o crescimento da sua empresa? Não. Hoje você se sente seguro para contratar alguém ou investir sem medo? Não. Existe alguém acompanhando você nessas decisões de crescimento? Não.
De 0 a 10, quantos te preocupa hoje? Então, se ele falar, se o diagnóstico dele vier para cá, a prioridade dele for essa, é o aplicativo do MEI que você vai dizer que pode ajudar ele. Se for essa 2, é o sistema de gerenciamento financeiro. Tá bom? Essa aqui é o crescimento, mas eu tenho só um ponto para te falar desse 3. Identificando a dor principal, você já identificou a dor dele, né? Exemplo, você não controla o limite com clareza, você não sabe exatamente quanto sobra, você vai trabalhar isso. Aí o fechamento, são 3 possíveis. Ó. Se o diagnóstico dele for 1, então você vai levar para o fechamento do 1. Olha, quando o diagnóstico for, não controla o faturamento, não sabe quanto já faturou. Aí você vai ler aqui o script, tá bom? Para fazer o fechamento com ele. Quando o MEI ultrapassa o limite, o problema não começa no mês seguinte, porque o imposto é retroativo. Aí você vai explicar. Se você não acompanha esse mês a mês, não é a questão de se vai dar problema, é quando vai dar. Porque certeza dá problema. Olha o fechamento 2. Olha, amigo, a gente já viu que você não sabe quanto sobra, mistura as contas. O que mais quebra MEI não é imposto. É trabalhar muito e não saber para onde o dinheiro vai. Então aqui você vai trabalhar a conscientização dele. Quando você não sabe quanto fazer medo. Medo, gatilho do medo. Lembra gatilhos mentais? Existe um gatilho do medo. O que é o gatilho do medo? Botar medo no cara. Cara, se tua empresa quebrar, o que vai acontecer com a tua família? O que vai acontecer com o teu futuro? Tu vai esperar? Ok? Vamos lá, gente. O risco aqui é passar anos trabalhando e descobrir depois que o esforço não virou patrimônio. Quem não controla o dinheiro trabalha no escuro. Ó, aqui o medo é desgaste mais frustração. Gatilho mental. Você vai entrar no psicológico dele também. Tá bom? Vamos lá, gente. E o 3 é o crescimento. Olhem o que a gente faz aqui na iConte. Quando a dor do cliente é o crescimento, a gente não ataca ela de cara. Quando a dor é o crescimento, eu volto o gancho para a organização. Tá bom? Para a gente terminar. Por quê, professor? Porque para você ajudar a empresa no crescimento dele, vai demandar mais energia. Ajudar ele a estruturar o marketing dele, tráfego, divulgação. Isso gasta mais energia. Então, é melhor você deixar para resolver isso mais à frente, dizer assim, olha, a gente começa primeiro pela organização. De nada adianta eu te ajudar a você vender mais se você continua sem saber quanto é o lucro. Entenderam? Entenderam? E eu vou um pouco mais longe. Vai chegar um momento que vocês vão se garantir tanto nessa questão de crescimento de vendas, explosão de lucros, que lá na frente, se vocês dominarem o marketing digital também, é aquela mesmo, vocês podem lançar uma proposta, olha, eu posso te ajudar, mas aqui eu quero 5% das vendas. Porque não é justo você trabalhar mais, a empresa vender mais e lucrar mais, tu ganha nada. Ou ganhar só a mensalidade que já era tua. Então a gente deixa essa fase do crescimento da empresa, se a dor dele for essa, olha o que é que a gente projetou aqui para vocês. Ó. Transição, mudar o foco do crescimento para a base. Antes da gente falar em crescimento, eu preciso ser muito honesto com você. Hoje você já vende, você já fatura e provavelmente já tem lucro. Ok? O problema é que do jeito que está, isso não está claro, você não usa sistema, não sabe quanto fica. Se a organização você não consegue responder com segurança quanto sobra, quanto pode tirar, quanto pode investir, nem se está crescendo ou só se ocupando. A dor agora é confusão, não medo. A lógica que convence, toda empresa que cresce de forma saudável passa por essa ordem, organizar, controlar, decidir e crescer. Gente, vou até mais longe. Quanto a gente vai liberar, viu, Ricardo, o script? Como é que essa empresa vai crescer se ela não sabe quanto sobra para ele investir no marketing? Quanto essa empresa vai investir de marketing se ela não sabe quanto é o lucro dela? Vocês entenderam? Então, tudo começa na organização. Se a dor dele for essa parte aqui do crescimento, você puxa o gancho para a organização, diz que ele primeiro tem que implantar a ferramenta, tem que fazer funcionar para ver quanto sobra de lucro, para depois de ver o lucro, saber quanto investir. Aí você diz que começa por aqui. Nisso aí você ganha 3 meses de prazo até ele implantar, entender o processo. Entendido?
Conquista de clientes, né? Contador lucrativo 10K. Apresentação da solução. É exatamente por isso que o primeiro passo aqui não é o marketing, nem investimento, é organizar o que você já tem. Com a organização financeira e controle do meio, você passa a enxergar com clareza quanto você ganha, onde está o desperdício. E o fechamento suave. Meu trabalho com você agora é organizar, acompanhar de perto. Eu sou a solução. Eu tenho aqui uma ferramenta top para ti, fácil de operar. Você vai nesse discurso, tá? Gente, a mentoria está sendo gravada, então vocês vão poder repeti-la e assisti-la. Se você quer parar de trabalhar no escuro e começar a decidir com segurança, o acompanhamento começa pela organização. Aí agora o fechamento. Ó. Porque esse fechamento funciona. Não promete crescimento imediato, valida o esforço atual do empresário, tira a culpa, reposiciona a organização como passo obrigatório e leva ao contrato sem pressão. Você está perdido hoje. Se você continuar assim hoje, quando é que a empresa vai se organizar? Eu tenho aqui a solução para você, blá, 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 blá. Apresentação da oferta. Aí, os últimos 5 minutos é o fechamento, tá bom? Tem aqui 3 fechamentos também. O convencimento 1, se o limite for se a dor for MEI. O convencimento 2 é se for o lucro, tá? E o 3 é se for o crescimento. Vamos pegar aqui o 2. Hoje, seu maior problema não é falta de trabalho, é saber se o trabalho está virando dinheiro. Com o RP de gestão financeira simples, você passa a enxergar exatamente quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Isso permite separar a conta da empresa, da pessoal, organizar o caixa, tomar decisões baseadas em números. Isso aqui tudo é para você já ter uma base para não ficar lendo o script na hora, né? Não precisa decorar isso, gente. Qual é a vantagem de uma empresa que tem controle? Saber quanto entra, quanto sai, quanto vai para o seu bolso, não trabalhar no escuro. Isso aqui é decorado. Aí quando você vê o lucro com clareza, o empresário ganha tranquilidade, saber quais são os produtos mais vendidos. Isso aqui tudo são respostas que ele só tem com o sistema, né? E aí o fechamento. Ó. Use após qualquer um dos 3. Hoje você tem 2 opções claras. Continuar do jeito que está e torcer para não dar problema. Ou organizar agora e crescer com segurança. Tá bom? E aí eu emendaria uma dessa ainda. Isso aqui não está no script, tá? Você é uma pessoa religiosa? Sou, acredito em Deus? Acredito. Pois se você não fechar comigo, você continua orando para Deus para não dar problema e eu faço a minha parte aqui de esperar acontecer um problema para resolver. Só que quando for para resolver, eu cobro mais caro do que agora que ainda não aconteceu um problema. Então você pode também, dependendo da intimidade que tem com a pessoa, colocar esse sensacionalismo, tá? Eu posso te acompanhar mensalmente nisso, cuidando do teu controle, te orientando e evitando problemas. E aí você escolhe um plano que faz mais sentido para você. Deixa ele à vontade. Olha, fulano, esse plano aqui de 120 é para eu te acompanhar com a parte fiscal, tirando tuas dúvidas mensal. O plano de 184 tem um aplicativo MEI. O plano de 210 eu te acompanho com o aplicativo MEI, que é o controle de limite e funcionário. E eu tenho um plano full que eu vou te acompanhar no teu lucro, te orientar, te ensinar a mexer no programa, que é o que inclui a gestão, inclui tudo, né? O 300 reais, gente, seria o pacote completo. Tá bom? Vou de novo, hein? Olhem para cá. Qualquer sistema desses, gente, uma mensalidade aí é em torno de 150 a 200 reais. Então, dependendo do cliente, você tem a liberdade, professor, daria para cobrar 400 e ele vai fechar. Tudo bem. Entenderam? A Márcia dizendo que mineiro é sensível. Então não brinca, amiga. Então não brinca. Aqui a gente brinca também com o que a gente tem liberdade, tá? Não é com todo mundo, não. Vamos nós aqui, gente. Então você dá as propostas pro cliente, pro lead, né? Ele é cliente se ele aceitar, tá bom? E sempre, gente, a ideia é tentar fechar o contrato na reunião. Sempre tenta fechar na reunião. Ficou alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar? Qual dessa a gente vai fechar? Entendeu? Aí você já vai ter uma noção ali. Se a pessoa ficou com alguma dúvida, é mais fácil quebrar uma objeção dela de uma dúvida que ficou na reunião ou depois que eu terminar a reunião e essa pessoa não me responder mais. Entenderam? O fechamento tenta fazer na reunião, tá? Então, gente, de novo, 3 materiais que a gente vai liberar. O script da reunião, o plano de 21 dias que começa hoje, tá? Professor, mas hoje eu já estou cansado, não dá mais para fazer essa primeira não. Você faz amanhã, tá bom? São tarefas simples. E o material que eu pedi para vocês estudarem é importante. Antes da primeira reunião, é interessante você entender de gatilho mental,
É interessante entender como quebrar as principais objeções, como se preparar para uma reunião e também dar uma estudada nesse conteúdo aqui. Porque você sabe o que é despesa fixa e variável? Como aumentar as vendas? Você tem que, se o empresário tocar no assunto desse, você tem que ter noção do que ele está falando e também não ficar aéreo, né? Chegamos ao final. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que a gente consiga tirar agora? Tá? Como eu falei lá no início, né? Aqui é um projeto piloto, gente, que tem coisas que a gente não tinha desenhado. Essa questão da sociedade, a gente não tinha desenhado isso antes. Né? Então a gente percebeu, tem gente que vai precisar de uma ajuda mais profunda. Então a gente fez algumas enquetes. Então, de novo, é a primeira turma, a gente está confiando muito em vocês, a gente vai entregar muito para vocês. E com todo respeito, um projeto desse dando certo, a gente nas próximas não tem como toda essa estrutura ser aquele valor. Então, de uma certa forma, vocês também estão sendo privilegiados, tá? Pela confiança no projeto. A gente já provou muito mais do que isso o que tem prometido a gente entrega, porque a gente já vem lá desde a prática home office, né? Como alguns colegas estão aqui há mais tempo. E eu quero tirar as dúvidas de vocês. Professor, a ferramenta de empresas tem um limite de 500 empresas. Gente, um limite de 500, só para vocês entenderem. Quem fez a inscrição durante o evento, nós fizemos há 15 dias, tá? Nós fizemos há 15 dias. E aí, agora que a gente destravou, porque a gente estava esperando ainda, montando alguns processos, a parte do material que ainda está sendo atualizado. Até sábado a gente quer liberar todo esse material para vocês. Liberar no sentido o pack de artes, o pack de documentos, aquele material que nós prometemos. Quem fez a inscrição lá no dia da live, a gente prometeu alguns bônus. Uma lista com 500 empresas. 3 meses desse aplicativo sem custo. 2 ou foi 3 meses, não foi? Desse aplicativo que faz para você conquistar seu primeiro cliente. Então, durante 3 meses você vai ter um ganho sozinho dele. O aplicativo MEI também por alguns meses. Eu não vou falar aqui porque a minha equipe quem vai conferir amanhã. No grupo a gente vai conversar bastante. Mas, se você precisar de mais empresas, de mais licença, a ferramenta funciona, vai pagar um crédito lá e a gente vai te falar no grupo como é que funciona, tá? Toda ferramenta, né, tem esses custos de acordo com a demanda que você consumir, mensalidade, então tá aberto. O que é importante? O que botar dinheiro no teu bolso tem valor. O que bota dinheiro no teu bolso é investimento, tá? O que tira é custo, prejuízo. E essas ferramentas, pelo contrário, vão valorizar muito o teu trabalho, porque o objetivo delas te fazer um diferencial, te dar um novo posicionamento. Não tenho CRC, estou fazendo o curso de técnico contábeis. Consigo participar como sócio? Confesso que me sinto insegura. Gente, para MEI não precisa ter CRC. Para MEI não precisa ter CRC. E dentro da proposta de sociedade, como eu lhe disse, a gente vai ter um atendimento com mais carinho, dar mais atenção. É notório, porque a gente quer o sucesso de algo que a gente participa também, né? Então, essa questão do medo, a gente vai andar mais perto de você também, viu, Daniel? Eu estou terminando a faculdade. Gente, eu fiquei triste semana passada porque uma aluna me chamou no PV e eu convidei ela nesse projeto. E ela falou assim: professor, eu ainda sou CLT, tenho medo de ter cliente. E eu falei assim, cara, eu não respondi isso para ela, né? Mas na minha cabeça eu falei assim, eu não vou insistir, né? Porque a gente já não tem a vaga para quem tem, para quem quer. Mas MEI não dá trabalho, cara. Qual é o trabalho que o MEI dá? Não dá. Tá bom? No máximo, que dúvida de se comprar de fora do estado, tirar um imposto. Aí, quanto isso é fácil, né? A gente consegue orientar e guiar direitinho. Tá bom, Daniele? Carlos, sou CLT, quero subir. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E o projeto fluindo, né? Você fazendo a sua parte, Carlos, como o Carlos está falando, ele trabalha como CLT manhã e tarde. Ele vai ter menos tempo que os demais colegas para disparar a mensagem. Por isso que a gente idealizou esses disparos no final de semana, né? Mas as reuniões você vai marcar à noite, né? No finalzinho ali do expediente, no horário ou aos sábados e domingos, né? Então, Carlos, dependendo da estratégia que você venha a precisar, você pode marcar. Vai vir os feriados pela frente, né? Aproveita os feriados, amigo. Tá bom? Aproveita os feriados, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Obrigado, Márcia.
Igualmente, tá? Vocês são pessoas boas, todos vocês, dedicados. A gente gosta assim, pessoal. Os disparos que você fala são e-mails, né? Não, Mísia. Mísia, tem contador que faz por e-mail. Eu acho. Quando eu falo eu acho, já é uma evidência, tá? No meu campo de visão, as pessoas mais abrem o WhatsApp do que abrem os e-mails. Então a chance de você não ser respondido e ficar no vácuo no e-mail é bem grande. É bem grande. Eu mandaria no WhatsApp. O não a gente já tem, aquela velha historinha, né? O não a gente já tem. Se der errado, já deu errado, nós nascemos pobres. Né? Então vamos agora atrás da riqueza. Viu? Não há nenhuma proibição do CRC em mandar mensagem no PV. A gente está convidando o cara para ajudar ele, uma mentoria gratuita. Então, se você usar a abordagem certa, o cara vai brigar para pegar essa vaga. Né? Eu posso te ajudar a te destravar na tua empresa. Na própria mensagem a gente pode adaptar. Né? Eu posso te ajudar a destravar meia hora comigo, entendeu? Sem compromisso. O cara vai querer.